Afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre a fornicação? Isso mesmo, o que a Bíblia diz sobre a fornicação. Há dias atrás eu gravei este assunto, mas como parte 1. Falei o que a Bíblia diz sobre a fornicação, parte 1. E neste vídeo estarei exatamente falando do mesmo assunto, mas sendo como parte 2. Então, o que a Bíblia diz sobre a fornicação, parte 2. Se você exatamente está se deparando com o meu canal do YouTube aqui e você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no meu canal e você estará quando você se inscrever no meu canal, você receberá notificações semanalmente dos meus vídeos, notificações dos meus vídeos que eu tenho publicado, e você estará baixando ou assistindo quando você quiser. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, para que as outras pessoas tenham o conhecimento que você estará tendo a partir de agora. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, glória a Deus, porque esse vídeo não só estará disponível no Facebook, YouTube, mas também disponível no TikTok. Então vamos lá ao assunto, não é? O que a Bíblia diz sobre a fornicação, parte 2. Bem, na verdade a Bíblia trata do tema da fornicação e do sexo antes do casamento em vários contextos e com diferentes abordagens, ressaltando a importância da pureza sexual como parte da vida cristã. E eu vou aqui aprofundar um pouco mais sobre esse assunto em diferentes passagens e interpretações bíblicas sobre a mesma temática. No entanto, quando nós estudamos a Bíblia, percebemos que, de certa forma, a fornicação é vista não apenas como uma transgressão física, mas como algo que afeta a relação espiritual do indivíduo com Deus. E o pecado na Bíblia, o pecado sexual, é frequentemente mencionado em paralelo a outras práticas que afastam a pessoa de uma vida santa. Por exemplo, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 10, Paulo fala de uma classe de pessoas que não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus, são expressões sinônimas na perspectiva bíblica. E ele fala dos devassos. E aqui, quando Paulo fala sobre os devassos, de certa forma, ele coloca a fornicação na palavra devassos, ou seja, ao lado de outros pecados que, sem arrependimento, excluem alguém do reino de Deus. Isso, de fato, mostra a gravidade da fornicação como uma violação não apenas física, mas moral e inclusive espiritual. E Paulo continua a ensinar que o corpo dos cristãos é exatamente o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser mantido puro. E a fornicação, de certa forma, é vista como um uso indevido e impuro do corpo. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E oferecer o corpo como sacrifício santo, de acordo com o contexto lá, inclui abster-se de pecados sexuais, incluindo a fornicação. E o corpo, de certa forma, é um veículo de louvor a Deus, e a pureza sexual é uma forma de adoração. E aqui eu preciso esclarecer a você de que na Bíblia o casamento é, de certa forma, visto como uma instituição sagrada e uma união estabelecida por Deus entre o homem e uma mulher. E o relacionamento sexual é abençoado e apropriado somente dentro desse contexto. Por exemplo, em Gênesis 2, verso 24, lá o Senhor Deus fala de que
O homem abandonará a casa dos seus pais, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este versículo não só estabelece o casamento como uma união entre duas pessoas, mas também indica que o ato sexual é uma parte integral dessa união e algo que deve, de certa forma, ser exclusivo do casamento. No entanto, o apóstolo Paulo, grande erudito, frequentemente advertia os cristãos sobre os perigos da impureza sexual, ressaltando a necessidade de santificação. Exemplo disso podemos ver na Epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 3. Ele fala: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ali o apóstolo Paulo instrui os cristãos a não permitirem que qualquer forma de imoralidade sexual seja sequer mencionada entre eles. Isso reflete a seriedade com que a igreja primitiva lidava com o assunto da fornicação. E a fornicação, temos que entender que, na perspectiva bíblica, nós percebemos que traz consequências espirituais e físicas, tanto no contexto pessoal quanto comunitário. A Bíblia mostra que esse pecado pode resultar em afastamento de Deus, rompimentos de relacionamentos e, em última análise, uma ruptura com a santidade exigida pela pessoa de Deus. Por exemplo, quando lemos em Provérbios 6, verso 32 a 33, lá fala que o que o adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Só achará feridas e ignomínia, e o seu opróbrio nunca se apagará. No entanto, embora o contexto aqui seja o adultério, o princípio é o mesmo para a fornicação. As consequências podem ser destrutivas para a vida pessoal e inclusive espiritual de alguém. Agora, apesar da severidade com que a fornicação é tratada na Bíblia, há também a mensagem clara de que o perdão está disponível para aqueles que se arrependem sinceramente desse pecado denominado fornicação. Tanto é que na primeira epístola de João 1,9, lá o texto bíblico diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus oferece perdão para aqueles que confessam seus pecados e se voltam para Ele em arrependimento. A fornicação, como qualquer outro pecado, pode ser perdoada e a restauração é possível através da pessoa de Cristo Jesus. No entanto, em suma, eu posso aqui dizer que a Bíblia, de forma consistente, apresenta a fornicação e o sexo antes do casamento como práticas contrárias à vontade de Deus. Essas práticas são vistas como violações à santidade do corpo e ao plano de Deus para o casamento e a sexualidade humana. E os cristãos são chamados à pureza, abstinência antes do casamento e a fidelidade dentro dele. Além disso, a Bíblia enfatiza o perdão e a restauração para aqueles que, reconhecendo seus pecados, buscam a misericórdia e o perdão de Deus. No entanto, essas diretrizes bíblicas têm exatamente o objetivo de proteger as pessoas tanto espiritual quanto emocionalmente, além de certa forma preservar a pureza e a santidade das relações humanas conforme o plano divino. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você.